A seguir, Papo Canela. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Fala moçada, beleza? Eu sou o Felipe Canela e este é o episódio 14 do Papo Canela Podcast. Na verdade, essa é uma continuação do programa anterior, onde nós falamos sobre goleadas vexatórias. Mas como expliquei no podcast, no episódio 13, a conversa se alongou e eu resolvi dividir o episódio. Até porque a goleada mais emblemática, pelo menos para nós brasileiros, foi discutida nesse episódio 14. Com as mesmas pessoas que fizeram parte do programa anterior, ou seja, o Eduardo, eu, o Bergs e o Thiago, e mais a participação do hermano Sebastian Carlos. Então continua aí e escuta esse papo. Ficou bem legal sobre o famoso 7-1. Certo? Valeu! Scotland are the greatest football team. Então bora lá. Antes de entrar no 2014, eu queria... Então tá, 7-2, vitória contra o Palmeiras. Palmeiras. Caralho, vocês quebram as pernas. Daria um podcast só sobre o 7-1, a verdade é essa, né? Sobre o Brasil 1, Alemanha 7, né? A verdade é essa, a gente deixou pro final porque... Vamos lembrar que em 2002 a Alemanha foi pra final da Copa do Mundo com o Brasil. Ela tava sem ganhar a Copa do Mundo desde de 90, né? Quando ganhou na Itália. É bom contextualizar, né? A Argentina e a Alemanha foi um jogão. Jogaço. O time tinha Bodô Wilgner no gol, tinha Lothar Matthaus, puta zagueiro, volante. Não, o Matthaus era camisa 10, cara. Ele jogava de zagueiro, volante mesmo, eu já vi ele jogar de tudo, cara. Não, ele era um jogador que você podia falar assim, quem tá machucado é o Tupanzinho, lembra? O Tupanzinho do Corinthians? Que ele já tinha jogado em todas as posições, menos no gol, porque ele tinha 1,5 m. No resto ele já tinha jogado em tudo. Lateral esquerdo, volante, lateral direito, meia, zagueiro, atacante, tudo. Cruyff da Alemanha. Então, na frente, Klinsmann. Tinha aquele bigodão, o bigodudo lá, como é que chama? Thomas Voller. Cara, puta, cara, era um time O Klose já tava? Klose já tava desde essa época. Não, Klose tava em 2002. O Klose tava em 2002 e ele fez uns 3 ou 4 gols naquele jogo. Tu vê, né, cara? Era Klose e Bierhoff, se não me engano, no ataque da Alemanha em 2002. Camisa 13, Klose. Isso. E puta, cara, aí a Alemanha foi pra final... por sinal, depois daquela final de Copa de 2002, ele reestruturou o futebol todo do país, não só da seleção. Exatamente, desde as categorias de base, as criançadas, levava van para cidades do interior, ensinava as criancinhas lá, fez uma educação futebolística. Exato. Mas por que eu tô falando isso? Porque no Brasil... passou de 70 a 94 sem ganhar a Copa e mesmo assim, depois que ganhou, não reestruturou essas coisas todas. Reestruturou, claro, não vou negar, né? Deu alguns centros olímpicos, mas é muito diferente do que é na Alemanha, cara. Sabe qual que é o problema do Brasil, Felipe? A gente sempre achou que o nosso futebol era suficiente, que a gente toda hora vai nascer um Pelé novo, daí tem a geração do Robinho, daí tem a geração do Neymar, agora tem a geração do Gabigol, tem geração, sabe? E assim, tudo bem, a gente
graças a Deus, sempre aparecem jogadores bons no Brasil. Só que a gente não pode depender disso. Até porque o futebol... Se basear no talento, né? Não é. O problema todo é o seguinte, o futebol, ele tem que servir como ferramenta social, cara. Entendeu? De integração, de fazer a criança ir pra escola, de fazer o moleque, pô, tudo bem, você vai jogar futebol? Vai, beleza. Só que você vai ter que estudar, você vai ter que ter boas notas, tudo isso. E, infelizmente, o futebol no Brasil é só uma ferramenta financeira de um comercial. Cara que vai ver comercial, isso. Que o cara vai ver um molequinho lá que joga bem bola, ele vai dar R$100 e uma geladeira pra mãe, vai conseguir uma assinatura, vai meter o moleque num time lá que ele já tem um esquema. Aí ele já parou de estudar, já parou de fazer exatamente, tudo. Entendeu? O futebol não pode ser isso, cara. E queira ou não, os jogadores da Alemanha provaram isso, cara. Quando eles chegaram na Bahia e ganharam a população. Exato. Primeira coisa que os caras fizeram, ganhar a população, cara. Assim, porra, por mais que se fosse brasileiro, você pode ter certeza, a população da Bahia, daquela região lá, pô, os caras estão dando coisa até hoje. Exato. O Ozil deu um prêmio, deu parte do prêmio que ele ganhou não sei de qual campeonato que ele fez aí, quando ele tava da Copa do Mundo, quer dizer, pra construir um hospital e pagar cirurgia pra criança, cara. O Robin fez uma propaganda pro Sport Recife, a nova terceira uniforme do esporte. O Robin é da Holanda. Mas ele joga na Alemanha, né, cara? Cara, mas tipo assim, isso é por causa da Adidas, não tem nada a ver. Mas porra. O 7x1 começou aí já, né? É isso que eu quero dizer. Não é uma coisa... é simbólico, cara. A diferença é que nosso país é o país da fé. É o país, se Deus quiser, esse menino vai jogar bola. Exato. Se Deus quiser, ele vai dar certo. A Alemanha não, a Alemanha qualquer um pode se treinar desde cedo, entendeu? O Murtosa leva as mãos ao rosto, o Filipão, e a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Então, gente, o Sebs entrou aí, meu amigo Sebs, lá do Apenas um Cash. Posso bater palma aí pro discurso do Edu? Pode, com certeza, cara. Sebs chegou na hora certa, chegou no 7x1. Cara, exatamente, ele chegou na parte principal do Cash. Vamos falar da maior goleada, do maior vexame que a gente já tomou. A gente, no povo brasileiro, em futebol, cara. Porque eu acho que foi o maior vexame de todas as seleções em Copa do Mundo. Eu acho que foi o maior vexame da história das Copas do Mundo, cara. Tanto é que pouco se fala da final. 1x0 Argentina e Alemanha, cara, né? Uhum. Vocês falaram de maior goleada. Não, acho que maior goleada não é, mas maior vexame com certeza é. Até porque teve 10x0 da Espanha no Haiti também na mesma Copa, né? Teve 6x1 ou 6x0 da Argentina contra a Tchecoslováquia. 6x0. Não lembro quando, em que Copa. Acho que foi uma Copa dos anos 60. Se a Tchecoslováquia, isso que eu ia falar, antes da década de 80. Cara, teve 8x0 Alemanha e Arábia Saudita. A maior goleada de todas as Copas é o 10x1. Hungria 10 e El Salvador 1. 82. Não, e a Espanha e Haiti foi 10x0. Espanha e Haiti foi 10x0? Foi agora essa última? Foi, 2014. Mas aí você tem que ver que é potências contra times pequenos. Potência contra potência. Potência contra potência, a porrada maior foi com o Brasil. E não foi na Copa do Mundo, foi na Copa das Confederações, o 10x0 a Espanha contra a Haiti. Verdade. Foi aqui no Brasil, mas... mesmo, hein? Foi aqui no Brasil, mas foi na Copa das Confederações. Exato, que a Espanha perdeu para o Brasil, né? Exatamente. Então, cara, eu queria saber, assim... Acho que eu comparo Brasil e Alemanha pra gente brasileiro, é uma comparação horrível de se fazer, mas assim, é uma pergunta que eu sempre escuto. Aonde você estava quando você viu as Torres Gêmeas, né, o avião lá, aquela parada? Todo mundo vai saber onde é que tava, em que situação tava. E hoje Goku, Super Saiyajin 3. E hoje quando você fala na Copa do Mundo, cara, se você perguntar assim, cara, como foi a tua reação com aquele jogo? Eu particularmente eu ainda fico perplexo quando eu vejo o tape. Eu fico, não, cara, como tá acontecendo isso aí? Eu dei risada. Não. Eu tava bêbado. Eu ria de nervoso, cara. Eu errei de felicidade. Eu tava no quarto com a minha esposa comendo chocolate caindo pela boca. Ah, mas tu tava rindo, Sebs, tu torce pra Argentina, mano. Não tava rindo, eu tava incrédulo. Porque se vocês forem lembrar bem, no começo o Brasil ainda chegou a esboçar uma ofensiva contra a Alemanha.
Isso, quando tava 0x0, de repente tem aqueles 9 eu vi o Brasil chegando na área da Alemanha umas 2 ou até 3 vezes. Tu que é especialista em futebol argentino, Sérgio, me diz uma coisa, se fosse a Argentina no lugar da Alemanha, era 7x1 também? Se fosse a Argentina contra o Brasil? Isso. Assim, se fosse a Argentina contra o Brasil, cara, eu acho que o Brasil ganhava de 1x0 cagado, então a Argentina metia os 3x0. Cenários. Eu não vejo empate, eu não vejo goleada muito grande pra cima da Argentina. Mas assim, tu como Argentina, teu pai, vocês estavam torcendo pro Brasil ganhar e pegar vocês na final? Ia ser uma puta final, assim? Cara, eu tava logicamente torcendo pra Argentina, mas eu tava com medo do Brasil, porque desde que eu acompanho futebol, e tem até uma frase que meu pai falava pra mim, que o Brasil, além dele ser um puta time de futebol, ter tradição, ter tudo aquilo que a gente já sabe, qualidade e tudo mais, ser um mau campeão de Copa, ele também tem uma sorte desgraçada, cara. Então sempre quando se enfrentava Brasil e Argentina, por mais que a Argentina estivesse voando e o Brasil estivesse rastejando, sempre era um jogo parelho, era um jogo difícil, duro, e muitas vezes o Brasil ganhava, muitas vezes até tendo lance de sorte mesmo. Então a gente sempre teve medo e respeitou o Brasil, logicamente pela qualidade que ele tem, mas também muito porque ele tem muita sorte. Ou tinha até então, né? Tinha até então. Exato. Eu perguntei isso pro Sebs porque eu fiquei com a nítida impressão que a Argentina também ia passear e ia ser ainda mais doído, né, cara? E com Messi de Maria voando, né, cara? Eu posso falar pra você por que a Argentina ia passear? Porque era a Argentina, cara. Exato. Aí, eu acho que daí talvez o Brasil daí ia ter aquele negócio, é contra a Argentina, tudo mais, sabe? Ia ser esse patriotismo besta que existe no futebol brasileiro, que contra a Argentina tem que ganhar, a Argentina é um campeonato à parte, sabe? Mas tava muito mal o time, cara. Tava muito mal, cara. Mas aí que tá, eu acho que aí, pelo fato de ser Argentina, talvez o time jogasse mal, mas jogasse com garra. O problema é que o time naquele dia estava apático. No começo do jogo parecia que o Brasil ia ganhar quando quisesse. Daí quando teve aquele apagão que o Filipão falou de 9 minutos, que foram 4 gols, cara, aí que o Brasil se tocou. Tipo, nosso jogo já começou e tá 4x0 pra Alemanha, entendeu? Pô, mas podia ter esse apagão contra a Argentina também, pô. Não acho que não ia, cara. Não ia. Não ia acho que eles iam entrar mais alerta. Exato, porque era Argentina. A torcida não ia deixar, entendeu? Tá vendo, Luiz? Tá bom. Cara, não, eu acho assim, o Brasil ia perder da Argentina, mas não ia ser de 7x1. Ia ser de 4, né? Não, cara, eu acho que ia ser talvez uns 2x0. Não, acho que 1x0 ou então 2x1. O Brasil ia meter gol na Argentina de qualquer jeito, cara. 3x1 pra Argentina. Até porque já tá aumentando, defesa da Argentina não era essas coisas todas não, cara. Então, aí que tá vendo? Eu acho que ia ser 2x0 pra Argentina. Mas foi bem na Copa a defesa da Argentina, não? Porra, cara, não. O mérito da Argentina como um todo se chama Alejandro Sabella. Esse cara tirou leite de pedra, velho. Ele montou uma equipe com, assim, tudo bem, o ataque era de luxo, mas o Mascherano jogou muito. Trás, tudo bem, mas o Mascherano é só um, cara. Pelo menos pra você fechar numa Copa do Mundo, você tem que ter pelo menos 2 ou 3 pra fechar meio campo. Ô Sebe, pera aí, cara, ele não levou o Tevez. O Tevez comendo a bola na Itália, artilheiro do italiano, mas tudo mais. Mas o Tevez tá com problema com os jogadores lá, por isso... Não. Problema com o técnico. Não, também não. Não, a verdade, não é verdade, mas é a minha opinião. O Tevez teve chance pra caralho desde 2006 na seleção e nunca rendeu nem 10% do que ele rendia nos clubes. O pessoal fala muito do Messi. Também. Calma, mas o Messi arrebentou naquelas eliminatórias e tava jogando bem o Mundial. Coisa que o Tevez, o Tevez foi... Eu perdi o número de vezes que o Tevez foi centroavante, titular da seleção argentina e não metia gol, cara. Era expulso, fazia merda. Chegou o Pipita Higuaín, que por mais que tenha feito merda na Copa do Mundo e tenha feito merda agora na Copa América, ultrapassou a média de gols do Tevez, assim, coisa de um ano e meio, cara. Uma coisa absurda. Mas eu acho que o erro da Argentina era botar o Messi como centroavante, porque ele não é um centroavante de ofício. Mas o Messi não tava como centroavante. O Messi não, o Tevez. Então... Peraí, isso aí então não é o erro do técnico, que é o que a gente tá vendo hoje com o Dunga. O Dunga hoje
escala o Elias, que tá comendo a bola no Corinthians, porque ele tem a possibilidade de pegar a bola lá de trás e avançar pro meio de campo, às vezes aparecer como um terceiro homem de armação, às vezes aparecer como um segundo atacante, como ele faz no Corinthians, e na seleção brasileira, o Dunga não deixa o porra sair do meio de campo. Talvez a posição, o técnico da Argentina, caralho, como é que é o nome dele mesmo? O da época era o Alejandro Sabella, hoje é o Sabella. Não, o Sabella não estivesse posicionando o Tevez no lugar errado, o Tevez não é centroavante, o Tevez tem que ser o cara que vem do meio pra frente. Eu acho que aí era o erro do Sabella no posicionamento do Tevez. Não, na minha opinião é o seguinte, tem um pouco desse lance do ambiente na seleção, que querendo ou não, o Tevez, ele é uma estrela do mesmo nível do que o Messi para o povo argentino. Então o povo argentino, a galera, torcedores do Boca, que chamam ele de jogador do povo, não é à toa, cara. Eu tive lá em 2011 e eu vi como o fanatismo em cima desse cara, ele tendo errado o pênalti e tudo lá na Copa América. Então, ele tinha medo que ele chegando nesse ambiente, não vou dizer que desestruturasse, mas surgisse uma certa guerrinha de egos. Esse é um ponto. Não vou discutir com ele que, tudo bem, incompetência do cara não botar moral num elenco desse, pode ser considerado incompetência, mas é um ponto que ele não quis desagregar. O outro ponto é que o histórico do Tevez na seleção, infelizmente, não estava ajudando. Na seleção, não estou falando do clube. Tevez no clube é um jogador top class, nível mundial. Agora, na seleção, o cara simplesmente não conseguia render. E sim, ele já jogou de segundo atacante várias vezes também, cara, e ainda assim ele não conseguiu render. Então Mas, cara, eu não sei, eu ainda acho que tem mais culpa do Sabella no posicionamento dele no meio de campo, ou como montar o time, porque se você tem o Tevez, o problema ali, eu acho que da seleção da Argentina naquela época é o seguinte, tanto o Tevez quanto o Messi são jogadores de vida de trás, cara, os dois pegam a bola no meio de campo e partem pra cima, essa posição tava privilegiada pro Messi, entendeu? O Messi jogava assim. Só uma correção, o Tevez nunca foi chamado no ciclo Sabella. A última vez que ele foi chamado foi antes na Copa América. Então Sabella nunca levou o Tevez em conta, por mais que ele estivesse voando. Por isso, né? Exatamente. Então você não pode dizer assim que ele não soube. Não, ele nunca simplesmente nem chamou o cara. O Sabella será que ele tem chance? Ele tem chance ainda de seleção ainda? Cara, atualmente. Ele foi convocado, mas ele tá sendo chamado. Mas eu não consigo ver futuro mais no Tevez. Não, tô dizendo em Copa do Mundo mesmo. 2018, será? É novo. 35 anos, 35, cara, 36. Em 2018. Ô Sebs, e tem uma outra coisa que você falou que eu acho até mais importante. O argentino, torcedor argentino, acho que você vai concordar comigo, se vê mais no Tevez do que no Messi. Porque o Messi não tem história na Argentina. O Tevez, queira ou não, ele tem uma puta história no Boca. Quando ele saiu, agora ele voltava a baixar o salário dele pra poder jogar no Boca de novo, tudo mais. O Messi nunca que faria isso, cara. O Messi foi criado no Barça desde criança. O torcedor argentino se vê mais no Tevez. É que nem aqui a paixão que o torcedor brasileiro tem no Neymar, cara. O torcedor argentino tem no Tevez. Assim, todo mundo gosta do Messi porque ele é argentino, é o melhor jogador do mundo, tudo mais, é legal. Mas a paixão do torcedor, mesmo o do River, o do Argentino Júnior, de qualquer outro time, é o Tevez, cara. O Murtaza leva as mãos ao rosto, o Filipão. E a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Você falou de história, porque pra mim, um jogador que simboliza o 7-1 do Brasil não tem a menor história dentro do Brasil. E eu vou até perguntar depois também, lançar essa pergunta pra vocês, quem é o símbolo do 7-1 do jogador? Se eu fosse... Dona Lúcia. Além da Dona Lúcia. Quem simbolizaria o 7-1? Qual jogador? Eu já taco aqui, Davi Luiz, cara. Rapaz, o Thiago Silva foi um chorão, entendeu? Se o Neymar não tivesse machucado, e se o Thiago Silva não recebesse o segundo cartão amarelo, e se o Felipão não tivesse feito a escolha pro Bernat abrir no meio de campo, são respostas que nunca ninguém terá, entendeu? Cara, que sabe que a seleção brasileira passou pelo maior vexame, só isso. Cara, mas falando do jogo. O jogo, pra mim, se quer saber, é o Felipão. A cara dele. Com certeza. Não, eu acho assim, de boa. A cara dele na entrevista coletiva falando que foi um apagão de 9 minutos. Cara, ele é o técnico. Ele teve 4 anos. 4 anos não, desculpa. Ele ficou
4 anos, né? Não, 2 anos e pouco. 2 anos e pouco, cara. 2 anos e pouco, tá certo. Foi o Mano. Cara, ele montou o time da Copa das Confederações. Péssimo. Ele poderia. Ele teve tempo pra montar o time do jeito que ele queria, cara. A CBF dava aqueles amistosos de merda pra ele treinar, porque por mais que sejam timinhos de merda que o Brasil jogava, ele podia treinar, montar o time do jeito que ele queria, montar a seleção. Ele tinha o Brasil inteiro pra escolher, entendeu? Ele montou um time que, concordo com você, não tinha a cara do povo brasileiro. Os jogadores nenhum jogavam aqui, entendeu? Quem tinha a identificação aqui talvez fosse o Paulinho, porque jogava no Corinthians, o Neymar, que era do Santos. Tinha saído do Santos. Tinha pouco tempo tinha saído do Santos, o Fred Cone, o Hulk nunca foi jogador daqui. Ok, vamos escalar a seleção. Júlio César, tá bom, Júlio César tem uma história no Flamengo, beleza. Os laterais eram o Daniel Alves também, que jogou pouco tempo no Fluminense, saiu, nunca mais voltou. O Marcelo, mesma coisa. Os zagueiros, Thiago Silva e o Davi Luiz. Fluminense. Na verdade, a seleção começou sem Thiago Silva, começou com o Dante. Mas eu tô falando... contextualizar que no 7x1 foi o Dante, né? Eu sei, mas eu tô falando meio o time principal, mas tudo bem. Mesma coisa, o Dante, Thiago Silva. Só o Thiago Silva que teve ainda um pouco de história no Fluminense. O resto, o Dante e o Davi Luiz foram muito rápido embora. Daí vamos pro meio, os volantes. Paulinho teve a passagem pelo Corinthians, tudo bem. Luiz Gustavo também, cara, passagem muito rápida, ninguém mais sabe de onde ele veio. Oscar teve aquela passagem conturbada pelo São Paulo pra sair e tudo mais. Foi pro Inter também, no Inter também nunca foi jogador de destaque. Bem, o William saiu do Corinthians com 19 anos de idade, não fez história no Corinthians. No ataque, você tinha o Cone do Fred, tudo bem, beleza, esse tem história. O Hulk também, ninguém sabe de onde veio o Hulk, entendeu? E o Neymar, que talvez tivesse um pouco mais de história. E daí, como o Neymar não jogou o Bernardo, que teve uma fase boa no Atlético Mineiro, entendeu? Mas mesmo assim, o Atlético ainda não tinha sido campeão, tudo mais. Quer dizer, o time não tinha cara de seleção brasileira. Os jogadores, a seleção não se, o povo não se via ali. Diferente se você pegar de 2002, que você tinha Marcos, jogador do Palmeiras, mas todo mundo gostava dele. Os laterais, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo. Daí o povo se empolgava de ver esse time jogar, entendeu? Porque conseguia se ver. Eram jogadores que tiveram histórias legais aqui no Brasil. Foi entendeu? Esse ponto que eu quis dizer do povo não se enxergar no time. Eu acho que o símbolo disso é o Davi Luiz, cara. O que o Edu falou sobre o Hulk é pior, porque o Hulk, cara, de boa, antes do, acho que foi até o Mano que inventou o Hulk, né, que a gente fala assim, cara, eu juro pra você, eu nunca tinha ouvido falar dessa porra desse jogador. Porque você não joga FIFA, cara. Exatamente, isso que eu ia falar. Quem joga FIFA, ele pode pagar de super entendido de futebol, que a maioria desses meia boca cara conhece. O Hulk no FIFA é muito melhor, hein? Exato. O que? É monstro, cara. Ele realmente é um mutante no FIFA, cara. Ele é melhor. Ele dá voleio de bunda? Eu não sei quem era melhor, o Hulk no FIFA ou o Ronaldo no Bomba Pet, velho, no Corinthians. Os dois eram mito, cara. O Ronaldo no Bomba Pet era sacanagem, jogaram o Exódia no dentro de campo, tá ligado? Ele que chutado era gol, mano. O Murtaza leva as mãos ao rosto, o Filipão, e a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Cara, seguindo nessa ideia aí, que foi o Bergs que deu ou foi o outro camarada? Thiago. O jogador símbolo. Puta, nada me tira da cabeça a cara de bunda do Marcelo, cara. Nossa, aquela carinha dele. Pegando a bola lá no fundo e olhando. E parece que o avô dele que morreu, né? 1 dia ou 2 dias antes. Foi. E ele jogou muito mal esse dia. Porra, terrível. O Marcelo joga pra caramba, cara. Teve um filho da mãe, um volante aí, que perdeu a bola, acho que no 3º ou 4º gol. Pateticamente, cara. Acho que foi no 4º gol. Eu não sei. Teve um gol que foi o Marcelo que entregou. Não, mas aí teve um terceiro assim que bateu o meio campo, tocou no volante, ele tava de costa e perdeu a bola. Só se foi o Luiz Gustavo, eu acho. Eu acho que foi o Luiz Gustavo, que até o Galvão falou, ficou mítica essa narração. Olha que absurdo, que absurdo. Cara, eu acho que assim, respondendo a pergunta do Thiago, pra mim, o jogador que descreve pra mim essa cena é o Júlio César. Puta, Júlio César. Foi, cara, porque assim, por mais que fale, não, pelo menos ele jogou bem, não, ele jogou mal pra caralho. Ele já era um jogador que já tá em decadência desde a Copa passada,
entendeu? Que eu não sei de onde diabos o Felipão resolveu desenterrar o Júlio César pra ser goleiro da seleção brasileira, mas tudo bem. Esse negócio de goleiro tem que ser mais velho, eu acho isso... Não, cara, eu acho o seguinte, goleiro pra mim é posição de confiança. Entendeu? A mesma coisa, quando o Felipão colocou o Marcos pra ser goleiro em 2002, todo mundo falava que o Dida ou o Rogério Ceni estavam jogando melhor que o Marcos, e estavam. Só que era posição de confiança. Só que, porra, por mais que seja posição de confiança, não dava pra confiar no Júlio César mais. O Júlio César não tava jogando em alto nível, não tava jogando no campeonato de alto nível. Ele tinha saído do Queen's Park Rangers lá e tava jogando mal pra caralho também. Foi pra Portugal jogar. Não, ele tava no Canadá. Tava jogando no time canadense da Major League Soccer. Agora que ele foi pra Portugal. O goleiro titular da seleção não pode jogar no Canadá, cara. Não pode. Então, é isso que eu tô falando, cara. Pra mim, esse é o símbolo, porque você via, cara, assim, que ele tinha bolas lá do 7-1. Se você parar bem pra analisar os lances, tá certo, tinha bola lá que era indefensável, mas tinha bola que dava pra ele pegar. Ele é um jogador que não tava, parece que estava se esforçando, entendeu? Acho que essa é a imagem que eu vejo do Júlio César. Então, pra mim, o símbolo, depois da Duna Lúcia, depois da cara de pau do Felipão falando que foi um apagão, é o Júlio César. Cara, mas Edu, deixa eu fazer uma pergunta. Tu falou que posição de goleiro é confiança. Tu acha que fazendo um paralelo com o outro cara da outra ponta, o centroavante, é momento? Sim. Por isso que eu acho que, por exemplo, o Ricardo Oliveira é melhor atacante hoje do que o Hulk. Hoje, o Ricardo Oliveira é melhor atacante que o Hulk. Hoje saiba, Hulk não é centroavante nem atacante, ele é ponta, né? Não, mas ele tá jogando na posição do Pastor Oliveira também. E vocês não falaram do nosso ainda, hein, cara? Que é um capítulo à parte do nosso centroavante na Copa, hein? Cara. Que é o Fred? Mas falando Ele jogou? No jogo em si, cara. Cara, ele tava na Copa? Ele tá no FIFA Copa do Mundo 2014. Não, ele jogou só até o FIFA 13. Então era hack. Era skin isso daí. Como é que você não viu o bigode dele, cara? Eu vi um cone laranja lá na frente, eu achei que o deixaram lá. Então, mas é aí que tá, cara. Como você tava falando, sabe? Pra mim é momento. Eu acho que tem certos jogadores que você tem que levar, às vezes, pelo nome. Como eu acho, por exemplo, em 2010 você tinha que levar o Ronaldo, que tinha feito um ano bom com o Corinthians, estava fazendo até um ano razoável, porque é o Ronaldo, mas por causa do momento você tem que levar outras pessoas para serem os titulares. O Ronaldo tem que ficar ali no banco, quietinho, sabe, às vezes dá aquela aquecida, porque quando o Ronaldo aquece, com certeza o cara do outro time fala assim, puta, o Ronaldo tá aquecendo, né? Já tem merda, né? Fudeu. Aí, nesse raciocínio aí tinha vaga pra algum veterano aí na seleção? Kaká, Gaúcho, se ele fosse esforçado, né? Pois ele só quer saber de cachaça agora, pô. Ele foi no Fluminense e não fez porra nenhuma. O Robinho podia ter ido? Não. Cara, não. No momento dele, na época, não. Eu posso falar uma coisa aqui que eu sei que eu vou ser criticado pra caralho, mas tudo bem. Nem Liga dos Campeões, ele. Em 2010, quando o Dunga não levou o Neymar e o Ganso, eu juro que eu entendi. Eu também entendi. O Neymar tinha 10 anos de idade ainda, pô. Não crescer muito ainda. Porque assim, hoje é fácil falar que o Dunga fez cagada, tudo mais. Mas eu acho assim que. Não fez, não. Não fez, não. Não, eu tô falando assim, tem muita gente que critica o Dunga por não ter levado, que ele fez cagada e tudo mais. Mas eu entendo o Dunga não ter levado. E ter levado, por exemplo, o Grafite. Eu acho que ele fez o certo. O Grafite tava comendo a bola na Alemanha, cara. Campeão alemão. Ele tava no Wolfsburg, né? Artilheiro do campeonato alemão, campeão, fazendo gol de letra, gol de bunda, gol de tudo, cara. E detalhe, não era um time grande que ele jogava, né? Não, o Wolfsburg é um time médio, cara. É um Atlético Paranaense aqui no Brasil. Que por sinal fez 4-0 no Palmeiras. Palmeiras não tem mundial. Depois tu vai entender a piada, sabe? Beleza. Mas ele fez certo, o Neymar era muito moleque ainda. Não, é que tem muita gente que fala que o Pelé foi com 17 anos, tudo mais. Ronaldo Não, o Ronaldo, mas eram épocas diferentes e assim, sei lá, cara. Ronaldo não jogou, né? Ronaldo não jogou. Não jogou, mas foi com 17, né, cara? A Maísa também poderia ter ido, e aí? Segundo o Dizzy, a única coisa que ele fez foi ir pra putaria com o Romário, né? Porra, aí que ele aprendeu, Diego Costa podia ter ido, podia ser o nosso 9, cara. Poderia ser, cara. Entendeu? Mas aí eu acho que essa seleção atual não vai ganhar porra nenhuma também não, cara.
Cara, mas eu acho que ela tá evoluindo, cara, aos poucos. Eu não tô falando pelo jogo contra a Venezuela. Eu tô falando porque eu sinto algumas posições os caras querendo amadurecer alguma coisa, mas não é aquela seleção de 2002 que vai se formar de um dia pra noite. Tira esse Hulk da seleção, pelo amor de Deus. A bunda dele já tá pesando já. O Murtaza leva as mãos ao rosto, o Filipão. E a torcida aplaude o time alemão. Palmeiras. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's ein Rhythmus. Cara, isso aí, né? Se a gente não. Eu tenho uma coisa pra falar, Edu, que tu falou sobre os 9 minutos que o Filipão tinha lá no jogo, que foi 9 minutos de apagão, mas, porra, 9 minutos de apagão não dava pro cara gritar, né? Porra, levou o primeiro, vamos dar Nossa, devia estar rouco, né? Gripado. Por isso que eu falei que a figura pra mim maior dos jogadores é do Felipão. É o Felipão que se mostrou incompetente quando o time tava 3-0, não fez porra nenhuma. Apesar de que a mídia focou no choro do Thiago Silva no jogo antes, no Davi Luiz, no Júlio César, nesses erros individuais, mas cara, você lembra na decisão por pênaltis? Tem uma cena que o Thiago Silva, capitão da equipe, contra a Colômbia, contra a Colômbia, com a abraçadeira no braço, tá lá chorando. Você viu quem tava incentivando os batedores? Era o Paulinho, cara. Ele que assumiu a responsabilidade, porque o capitão de bosta da seleção brasileira, cara, tava chorando que tem uma menina. Então, o que eu acho é o seguinte, se você... Que nada, cara, as meninas, a Marta, o pessoal, as meninas não chora assim não, cara. Tu vai ver a Marta jogando lá. Tem razão, Thiago, eu falei mal, desculpa, meninas. Que nem o Thiago Silva tá achando que nem o Thiago Silva, entendeu? Exato. Que eu acho assim, se você tá dando a abraçadeira de capitão da seleção brasileira pra um cara que vai ficar de costas pros pênaltis chorando no canto, cara, não, cara. Então, assim, você vê o Paulinho que tá lá, falando pro cara, dando incentivo, fazendo o papel do Zagallo, que o Zagallo a história da confiança. Tá rolando. Então, cara... A história da confiança do goleiro que você falou, Exato. Foi dada a confiança pra ele e ele não puxou essa confiança. Ele mijou pra trás, mijou pra trás, cara. E outro destaque desse jogo, outro personagem é o Galvão, né, cara? Olha como eles vêm pra cima com tranquilidade. Tem espaço pra tocar. Os que todo mundo esperava um craque. Chegaram de novo. Chegaram de novo o gol da Alemanha. Kroos, número 18. Perdeu inteiramente o controle do jogo o time brasileiro. Nem o mais pessimista torcedor poderia imaginar que a essa altura do primeiro tempo, com menos de 25 minutos, a Alemanha estivesse vencendo por 3-0. A escalação mais correta seria preencher com o Ramires. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol! As lágrimas do menino, ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e uma movimentação tática dentro de campo, e não consegue entender por quê, com 25 minutos a Alemanha ganha por 4-0. Pô, quantas frases de efeito, quanta a reação do Galvão, passeio, acho que virou passeio. Virou passeio, foi fenomenal. Absurdo. E o Twitter brasileiro também bateu vários recordes esse dia. Acho que é porque depois de certo momento a galera saiu parou de ver o jogo e foi twittar também, parece. Na opinião de vocês, qual foi o melhor meme na hora do jogo? Pra tu falar, Seb, foi na hora do jogo, nem esperou terminar, já tinha meme, cara. Já, a internet é isso, cara. Eu gostava foram os hinos, cara. E nos Estados Unidos, 2 hambúrgueres alface. Não, mas é da Copa. Eles eram o melhor, cara. Eu quero saber do jogo, da tragédia, do ato lá, aquela coisa Nelson Rodrigues.
Pra mim foi essa de levantar pra ir no banheiro fazer xixi, e quando eu voltei tava 3-0. Se eu tivesse que fazer cocô, tava 10-0. Eu vi uma que eu ri, sem sacanagem, durante o final do primeiro tempo inteiro, assim, coisa de 20 minutos, cara. Que era o compadre Washington chorando e dava escrito assim, domingo ela não vai. Essa eu ri pra caralho, cara. Pra que eu não ri, cara. Cara, esquecemos, foi feito justiça finalmente com o goleiro Barbosa, né, na Copa de 50. Ninguém lembra mais da perca da Copa no Brasil contra o Uruguai. Ninguém não. Só os uruguaios. Mas... Só os uruguaios. Mas o que é mais falado hoje, cara, agora... Não, mas quer saber? É uma justiça realmente ao Barbosa, cara. Porque, o Barbosa não merecia, entendeu? Ser lembrado só pelo que ele jogou. Que ele não foi o culpado da Copa de 50, cara. Ele levou a culpa, entendeu? Mas ele não foi o culpado. E, cara, graças a Deus, porque aquele timinho de bosta do Felipão merece ser lembrado pra sempre como um timinho de bosta. O Barbosa não merecia isso. Exato. E... fez papel de ridículo no mundo inteiro, né, cara? Vi americano, vi os americanos tirando sarro com a gente, cara. Tinha uma reportagem lá, um viral que rolou na internet, os americanos comparando os placares, o que, tipo, os 7-1 equivaleria no basquete a, tipo, 100 e tantos a 20, no beisebol a tanto, porque pra eles entenderem, né, o quanto foi grande o vexame. Exato. Cara, mas a gente mereceu. Eu cara, de concordo. Boa, assim, eu não tava torcendo pra seleção brasileira, admito, entendeu? Acho que assim, até por uma questão um pouco política, como eu acho que a Copa foi utilizada meio pro negócio do pão e circo, eu acho que e pela grana que foi investida, tudo mais, mas isso é uma outra discussão pra um outro podcast, entendeu? Só que foi o que eu falei, eu não me reconhecia naquela seleção, cara. Eu achava muito mais legal. Eu tinha muito mais prazer em ver o jogo da Alemanha e do Barcelona, da Alemanha e da Espanha, porque os jogadores... Da Espanha não, né? Da Holanda. Não, é da Espanha, cara, porque, porra, eu via muito mais jogo do Barcelona, do Bayern, do Manchester, do Arsenal, do Milan, do que os times brasileiros, até pra poder acompanhar esses jogadores que estão lá, entendeu? Mas a Copa teve bons jogos, cara. Não teve. Cara, a Holanda jogou muito, cara. Holanda e Costa Rica. Aquele gol da Holanda de peixinho do Van Persie lá foi monstro demais. Né? O gol da Austrália. A Copa em si foi legal pra caralho. Tivemos jogos muito bons, tudo mais. A Copa em si foi legal. A crítica que eu faço da Copa, como eu falei, isso pra um outro podcast, é mais pela questão política da Copa aqui no Brasil. A Copa em si foi legal. Os jogos foram muito legais, só que eu não tava reconhecendo, eu não tava me vendo como torcedor na seleção brasileira. Foi o que eu falei, o negócio de ver, entendeu? De os jogadores não terem uma ligação com a torcida. Você tinha 3, 4 jogadores ali, do time titular que a gente escalou aqui, tinha 3, 4 que tinha uma ligação com alguma torcida brasileira. Entendeu? O torcedor brasileiro estava muito mais interessado em ver um jogo do Messi, um jogo do Robin, entendeu? Que eles têm muito mais interesse, acompanham mais esses jogadores do que alguns jogadores da seleção, que o cara tá na Rússia, tá na Turquia, tá na puta que pariu. E vamos combinar também que a torcida que foi ao estádio também não era a torcida brasileira, não era o povo, né? Você via no estádio lá, você não... Era só burguês. Exatamente, você não reconhecia a torcida brasileira ali, cara. Não era a torcida que foi no estádio também. Mas aí eu vou discordar de você, sabe por quê? Se você for botar, por exemplo, pra Argentina, o que tava no estádio da Argentina era classe A, cara. O país tava quebrado, os caras foram. E os caras vibraram do mesmo jeito. É questão de maneira de torcer. Exato, o jeito de torcer da Argentina é outro também, né? Não, os caras são fanáticos demais, cara. Mas aqui também, cara. Aí que tá, mas aí o negócio da Copa queira ou não, desculpa, a Copa é um negócio de elite. Entendeu? O ingresso custando R$300, R$400, a Copa é um negócio de elite, me desculpa. Eu gostaria muito que o ingresso da Copa do Mundo custasse R$50 pro torcedor que vai no Itaquera, na Mirassol, no Ananias Park, e nesses estádios menores, entendeu? Estádios menores, desculpa, nos torneios menores, no torneio brasileiro, o povo brasileiro pudesse ir no jogo. Só que, cara, os caras não podem, é um evento de elite. O que tá acontecendo com essas arenas é a mesma coisa, tá elitizando também. Mas peraí, Thiago, vamos sair todo do futebol. Você vai ter um show, vai ter um show aqui em São Paulo do David Gilmour. O ingresso mais barato é R$300. Agora você vai assistir um show do MC Foda-se,
foda-se. É R$10, cara. Foda-se. Esse mesmo. Foda-se. Eu acho que tem que ter o espaço pra quem pode pagar só R$10 e quem pode pagar 300 em qualquer espetáculo, seja a Copa do Mundo, seja... Tá, mas você sabe que o mundo não é assim, o mundo não é essa coisa cor-de-rosa, infelizmente, Thiago. Infelizmente o mundo é uma merda. Entendeu? Pô, seria muito legal. Eu gostaria, eu acho que talvez a torcida fosse mais gostosa no estádio, se a gente pudesse ir e, sabe, eu não tivesse que ter pago R$150 no meu ingresso pra assistir o jogo, entendeu? Mas é uma coisa de elite, é fato, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, seja na África. Copa é uma coisa de elite. A Olimpíadas agora, que fala, vai ter, sei lá, sei quantos mil ingressos para os populares, tá bom, são 50 mil ingressos. Só que é isso que eu ia falar, é uns eventos de bosta e também são 50 mil ingressos para 2 milhões de ingressos que estão sendo vendidos, entendeu? Quer dizer, porra, é isso, acabou. Exato. E outra, só uma última coisa aqui. O Messi não devia ser o melhor da Copa, nem fudendo, cara. Foi o Robin, cara. Robin jogou muito mais que ele, cara. Ou então alguém da Alemanha, né? Com justiça, né? Também. Não, Robin, cara. Robin. Duas coisas, certeza na vida. A morte que ele vai cortar pra esquerda. E todo mundo cai. Cara, é tipo assim, é que fazer aquele negócio, comparar Palmeiras 1, Figueirense 6, entendeu? O Robin é o Figueirense, esse é o Palmeiras. Coitado. Pô, e aquela bola na trave do Pinilha, hein? Se tivesse entrado, a gente tinha poupado de tudo isso, né, cara? É verdade. Não, porque o Brasil merecia perder de 7-1. Eu queria conhecer a Dona Lúcia. Se eu não conhecesse a Dona Lúcia, minha vida não ia ser feliz. Ela apareceu, cara? Ela apareceu? Alguém? Aquela carta é mais fake que canal de pegadinha no YouTube. Pois é, mas podiam ter criado uma depois, sei lá. Aí eu acho que só vai ter retorno quando tiver um jogo na Copa do Mundo na Alemanha, o Brasil for pra final e der de 7-1, ou na semifinal. Tá brigando com cachorro, Beto? Na Copa do Mundo de 2080, né? Exato. Vão ser robôs já. Então, cara, desculpa, você tem que pensar o seguinte, que a Copa do Mundo não é Corinthians e São Paulo, que um ano o São Paulo vence 5-1 e no outro ano o Corinthians vence 5-0, entendeu? Isso é tipo Palmeiras e Mirassol, que só deu o Mirassol 6-2, entendeu? Palmeiras. Então, cara, pois valeu. Se fosse pra gente eleger um jogo símbolo, acho que seria esse, né? O Palmeiras e Mirassol, né? Puta que pariu. Coloca na vitrine, bem grandão. Nossa. Ai, cara, vocês me fuderam aqui com mais de 2 horas de edição. Vou ter que... Que delícia, hein? Ai, delícia. Ainda tem um cacoete. Tá só o filé. Foi pra compensar esse tempo todo, né? É verdade. Olha aí, mesma hora o Edu caiu. Então, foi ótimo. Valeu, até a próxima aí. Não sei, o Edu voltou? Voltei. Então, despede aí. Galera, como sempre, eu me divirto mais do que qualquer coisa gravando aí. E precisando, é só dar um berro, Felipe. Beleza. Valeu, Felipe, valeu, Bergs, Edu, Sebs. Beleza. Falou, Sebs, galera, falou, Bergs. Valeu, galera. Um abraço. Palmeiras não tem mundial. Tchau. E gol do Mirassol. Ai, caralho. Filipão, eu não ia comentar, mas já que o assunto surgiu, estava aqui na minha mão uma das centenas de cartas, e-mails que nós recebemos. Ela é muito extensa para ser lida no seu contexto todo. É da dona Lúcia, que nós não conhecemos, uma torcedora simples que enviou para a FIFA e que nos enviou. Bom. Professor Filipão, acabo de ver a coletiva dada pelo senhor. Mais uma vez vi, diante da Câmara, um homem íntegro e corajoso falando à nação. Fiquei muito triste ao constatar que o ser humano, muitas vezes, é de uma crueldade sem limites. Tive esse sentimento ao ver um jornalista lhe perguntar sobre uma possível dívida do senhor com a nação brasileira e o senhor mesmo, sofrendo mais do que qualquer um ali, com toda a humildade que lhe é peculiar, deu-lhe uma resposta verdadeira e coerente. Parabéns.
Mais uma vez provou que é um grande homem, um ser humano ímpar. É claro, professor, que eu, como os demais brasileiros, gostaria de estar comemorando um outro resultado. Porém, sei que ninguém perde por vontade própria. Meu e-mail é apenas para agradecer os momentos de grande felicidade que o senhor e sua equipe proporcionaram a esta nação. Foram vários. Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte nos próximos jogos. Que tenha certeza que o senhor comandará com sua inquestionável competência. Dizem que as mulheres não entendem de futebol, porém entenderam de seres humanos. Portanto, envio um abraço carregado de carinho para o senhor e toda a sua equipe. Fique com Deus e lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quero dizer com essa citação que vai passar e tudo ficará bem. Saiba que, como eu, há várias pessoas que estão apoiando nossa seleção, que tem o privilégio de ser comandada pelo senhor. Receba um abraço de uma brasileira anônima que não conhece muito de futebol, mas que o admira muito e que sabe que fez o melhor. Lúcia. Obrigado, Lúcia, em nome de todas as cartas que recebemos. Brasília é outro tipo de assalto, cara. Aqueles assaltos, saidinha de banco, secretinho relâmpago. Ih, tá chegando aí, ó. Acabou o caso aí, tá chegando aí. Toda vez que eu vejo essa imagem dele, cara, eu escuto aquele barulho do Transformer lá. É o Transformer isso aí, cara? É o... Pô, achei que era o Megazord todo. Que Megazord? Isso é o Optimus Prime. Respeito ao falar do maior líder Autobot da história do mundo. Respeita a polícia. Pô, eu ia falar que parecia Piratas do Espaço, mas eu ia entregar a minha idade, cara, porra. Pode falar que era legal pra caralho, Piratas do Espaço. Eu nunca ouvi falar desse Pirata do Espaço, cara. Aham. Agora é novinho, né?